Diz assim a santa palavra de Deus. Êxodo 3, de 13 a 22. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Mas este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua santa palavra, te louvamos pelo conhecimento que emana dela em abundância, e pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite, para que percebamos este conhecimento, para que sejamos, ó Pai, edificados, alimentados, nutridos pela tua santa palavra, e que, conhecendo-te melhor, nós sejamos melhores filhos e conheçamos ainda de uma forma melhor a tua vontade, ó Pai, para colocar em prática em nossa vida. Supera a nossa limitação, a limitação daquele que fala, a limitação de quem ouve. Pelo teu Santo Espírito, Pai, sabemos, podemos ser verdadeiramente alimentados pelo Senhor. Age então na nossa mente, no nosso coração, para que seja o Senhor mesmo a nos ensinar a falar conosco. É o que nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o pastor e reformador João Calvino iniciou a sua obra clássica, a chamada Institutas da Religião Cristã, com as seguintes palavras: É notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Em outras palavras, o conhecimento verdadeiro sobre nós mesmos começa em Deus, começa conhecendo a Deus. Nós não podemos conhecer a nós mesmos a menos que nós tenhamos ido à origem, a nossa origem, que é Deus. O pregador batista Charles Spurgeon colocou desta forma: aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem, que
que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Assim, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós entendemos esta vida, mais nós entendemos as coisas da terra, mais nós entendemos relacionamentos, sentido da vida, objetivo da nossa existência. O texto de Êxodo que nós temos diante de nós é repleto de informações sobre o nosso Deus. Moisés recebe o chamado de Deus para ir ao Egito, como nós vimos no domingo passado, para libertar o seu povo. Deus o chama para isso, mas Moisés antes quer mais informações sobre este Deus que o está chamando. No versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Note, Moisés sabia quem era Deus. Deus havia se apresentado a ele. No versículo 6 do nosso texto, Deus se revela a Moisés, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus se revela a Moisés, mas Moisés quer saber qual é o nome. Que lhes direi? Se o povo perguntar qual é o nome do Deus de nossos pais, que lhe direi? E assim, Deus vai dar uma resposta que vai revelar não apenas o seu nome, mas vai revelar, na sequência desse texto, uma série de atributos, de qualidades do Deus verdadeiro. Nós temos aqui uma passagem, meus irmãos, repleta de informações sobre quem é o nosso Deus. O texto nos revela, em primeiro lugar, e são 7 pontos. O texto nos revela, em primeiro lugar, o Deus eterno, imutável e autoexistente. O Deus eterno, imutável e autoexistente. Veja o verso 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus responde de uma forma misteriosa: eu sou o que sou. É uma resposta enigmática. A palavra que ele utiliza é o verbo ser no hebraico. E por mais que esta resposta seja enigmática, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos, porque um Deus infinito não cabe em mentes que são finitas. Por mais misteriosa que seja essa resposta, ainda assim, nós encontramos muitos elementos de aprendizado aqui. Quando ele simplesmente responde: eu sou o que sou, diga que o Deus eu sou foi quem te enviou. O eu sou apresenta o Deus eterno. Note, eu sou. Ele não disse o Deus eu era, ou o Deus eu serei. É o Deus eu sou o que sou. Diga que o Deus eu sou te enviou. É o Deus presente, é o Deus cujo presente é eterno. Irmãos, nós não temos um presente eterno. Na verdade, o que é o presente na nossa vida? O presente é isto: já virou o passado. O que é o presente? É o segundo atual que acabou de passar? Nós não temos presente, nós ou nós temos passado ou temos o futuro. O presente é uma linha na nossa existência que passa muito rápido, numa fração de segundos. Deus é o contrário. Deus não era e Deus não será. Deus é. Eu sou o que sou. Deus vive um presente eterno. Diante do seu ser não existe passado ou futuro. Ele é. Ele simplesmente é. Eu sou o que sou. Deus é eterno. Nós
temos um início e não teremos fim. Há uma eternidade em nós. Temos um início e não teremos fim. Deus não tem esse início. Deus é. Deus sempre foi. Deus sempre existiu. Deus não tem início e não tem fim. A sua palavra assim declara: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui é o Salmo 90, verso 2. No Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, é o Deus eterno. Então, eu sou o que sou aponta para a eternidade de Deus, um Deus que não é do passado e nem do futuro, é um Deus que é presente e que é eterno. Eu sou o que sou apresenta um Deus imutável. Ele não era, ele não será, ele não sofre variação de mudança. Um Deus perfeito não pode ser aumentado, porque se for melhorado não é perfeito, e nem pode ser diminuído, porque deixa de ser perfeito. É um Deus imutável, é um Deus perfeito, sem sombra de variação. O salmista no Salmo 102 disse: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Malaquias 3,6: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. E Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, no eu sou o que sou, nós temos um Deus eterno, nós temos um Deus imutável e nós temos um Deus autoexistente. Ele é, ele não veio a ser, ele é. Eu sou, eu sou. Nós existimos num sentido em que Deus não existe no sentido em que nós existimos. A palavra, o verbo existir vem do latim existere, que significa vir à existência. Nós viemos à existência porque houve tempo em que nós não éramos, não existíamos. Deus nunca veio à existência. Deus é. Deus sempre foi. Ele é a fonte da existência, Ele é o início de todas as coisas. Deus não veio a ser, Deus sempre foi, Deus é, Ele é o eu sou. Lucas, em Atos, diz: o Deus que fez o mundo, Paulo aqui na verdade pregando em Atenas, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A fonte de vida do universo é o Deus, o grande eu sou. Toda a vida veio dele. Houve um tempo em que só havia ele, não havia universo, e ele fez com que a vida brotasse. Ele compartilhou, ele é a fonte da vida, e ele fez com que tudo fosse criado. João 5,26: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, referindo-se à encarnação. Hebreus 3,4: pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Ele é a fonte, tudo vem dele. E por isso o apóstolo Paulo glorifica e adora a Deus em Romanos 11,36: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é a causa de toda existência. Por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Nós viemos dele e voltaremos para ele. A vida só tem sentido em Deus. As pessoas no mundo que não estão buscando a Deus estão perdidas, estão cegas. Nós só encontramos sentido nesta vida quando nós voltamos às nossas origens, e as nossas origens estão em Deus. Ele é a fonte da nossa existência. Então, em primeiro lugar, nós encontramos aqui no Eu Sou o que Sou, um Deus que se revela como eterno, imutável e autoexistente. Em segundo lugar, o versículo 15, nós vamos ver um Deus que é pactual, um Deus que se relaciona por alianças com o seu povo. Verso 15. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. O nome Eu Sou o que Sou, ele pode ser traduzido, e ele o é nas nossas Bíblias, como Senhor com letras maiúsculas. Você tem Senhor com letras minúsculas, que é a tradução de Adonai, que significa Senhor mesmo, proprietário. Mas este Senhor com todas as letras maiúsculas é justamente o nome que aparece aqui como Eu Sou. Seria Yahvé, Eu Sou. No passado era traduzido por Jeová. A tradução mais correta é Yahvé, o grande Eu Sou. E é o que nós temos aqui. Todas as vezes que aparece Senhor com letras maiúsculas na Bíblia, pode reparar, é uma referência ao Deus da aliança. O Deus que não tinha obrigação de fazer um pacto com o seu povo, mas fez por amor, para que o povo fosse protegido dentro de uma aliança, dentro de um concerto, de um pacto. Aqui, quando ele diz: o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele está falando da aliança que fez com Abraão, renovou com Isaque, renovou com Jacó, repetiu a José e agora está falando para Moisés. É um Deus que nos cobre, nos abraça com uma aliança. É um Deus que nos procura. Abrão não estava procurando a Deus. Abrão estava na religião dos seus pais, no paganismo, e Deus foi lá e tomou a iniciativa, como ele sempre faz, e disse: Abraão, vai para o lugar que eu vou te enviar, de ti farei uma bênção, a tua geração, a tua descendência será como as estrelas que estão no céu, como a areia da praia do mar. É Deus quem procura o seu povo, é um Deus pactual, é um Deus que faz promessas, é o Deus da aliança. Nós vemos aqui neste texto também Deus se revelando como Deus onipresente. É o meu terceiro ponto. Veja o verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. É um Deus que não estava longe do sofrimento daquele povo. Vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Era um Deus que estava presente com aquele povo, nunca deixou aquele povo, porque é um Deus onipresente, é um Deus que está em todos os lugares, é um Deus que conhece o sofrimento do seu povo. O salmista disse: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? É um Deus que se faz presente na vida do seu povo, como ele demonstra aqui. As lágrimas e os sofrimentos do seu povo, sofrendo a escravidão no Egito, não lhe foram ocultas. Deus estava lá, Deus onipresente. Quarto lugar, é um Deus que age, verso 17. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Para uma terra que mana leite e mel. O 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel
ao rei do Egito e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. É um Deus que age. Far-vos-ei subir da aflição do Egito. Não é um Deus distante, é um Deus que age em benefício do seu povo. E quando ele cita esses povos aqui, eu far-vos-ei subir do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, ele está repetindo a promessa feita a Abraão em Gênesis 15, 18, nos mesmos termos, os mesmos povos, as mesmas palavras. E ele diz: vai até os anciãos de Israel. Isso aqui é um detalhe que é importante a gente mencionar. Deus não fala para Moisés: vai e fala com todo o povo, cerca de 2 milhões de pessoas, no mínimo. Fala aos anciãos. Ancião é a palavra que em grego é traduzida para presbítero. Fala com os presbíteros, fala com os anciãos. Por quê? Porque já nessa época havia uma organização no povo, e havia os mais velhos governando o povo. É daí que vem o sistema de governo presbiteriano, o sistema em que a igreja é governada pelos presbíteros, pelos anciãos, pelos mais velhos. Fechando esse parênteses, é um Deus que age. É um Deus que estava presente vendo o sofrimento do povo e que não ficou silente, não ficou distante. Ele agiu, ele está entrando agora com ação para que o povo seja beneficiado. Quinto lugar, é um Deus onisciente. Veja o verso 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Como é que Deus sabia? É um Deus onisciente. É um Deus que decretou todas as coisas. Ele sabia que o rei não deixaria ir. Ele sabia que o rei teria um coração endurecido, porque na sequência do texto, ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Porque um dos objetivos, meus irmãos, o objetivo principal era de fato libertar o seu povo, cumprir as promessas, tirar o povo do Egito. Mas havia um objetivo secundário, que era desbaratar, destruir toda a idolatria egípcia. Os egípcios tinham um panteão de deuses. Eles tinham um Deus que cuidava das águas do rio Nilo. Eles tinham um Deus que cuidava dos répteis, das rãs. Eles tinham um Deus responsável pelas moscas. Eles tinham um Deus responsável pelas terras, pela agricultura. E na medida em que Deus foi mandando as pragas, Ele foi desbaratando, Ele foi quebrando cada um dos deuses do panteão egípcio. Ele fez com que as águas do rio Nilo se transformassem em sangue, e nenhum deus egípcio impediu que isso acontecesse. Ele fez com que viessem enxames de moscas, e nenhum deus egípcio interferiu, porque na verdade não existiam deuses imaginários. Mandou rãs, mandou gafanhotos para acabar com a lavoura. Onde é que está o Deus que cuida dessa plantação? Os gafanhotos vieram e acabaram com tudo. As 10 pragas são manifestações de Deus, mostrando que aqueles deuses não existiam, eram deuses imaginários. E por fim, a última praga, a morte dos primogênitos, quando Deus toca no filho mais velho de Faraó. Faraó era uma espécie, na cabeça deles, uma espécie de semideus, era como uma divindade humana, na cabeça deles. O povo era instruído assim. Mas toda esta história, todo este mito de que Faraó era um deus humano, não serviu para proteger o próprio filho. Eis que o próprio filho do Faraó foi tomado. Então observe como Deus usou os seus poderosos feitos para dar um golpe fatal na idolatria do povo ali do Egito. Era um Deus que sabia todas as coisas, porque Ele havia decretado. É o Deus onisciente, é o Deus que sabe todas as coisas. Eu sei, disse Ele, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. É o Deus onisciente. O salmista colocou nestas palavras, Salmo 139,
Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. É um Deus onisciente. Mas na sequência do texto, Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe, graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Jó expressa esta verdade quando diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados por Deus. As árvores do jardim do Éden não foram suficientes para esconder Adão e Eva. As desculpas de Caim não puderam esconder o assassinato do seu irmão. Sara, dentro da tenda, rindo no pensamento, não ficou oculta aos olhos de Deus. Quando ele pergunta: por que riste? Acã achou que ninguém havia visto o roubo que ele fez, tomando despojos da Babilônia, enterrando-os no interior da sua tenda. De fato ninguém viu, exceto Deus, que vê todas as coisas. É o Deus onisciente. Davi tentou esconder o seu pecado com Batseba, até que Natã, mandado por Deus, disse: Tu és o homem. Impossível esconder as coisas de Deus. É um Deus onisciente, é um Deus que tudo vê. Vê nossas ações, conhece nossas palavras, nossos pensamentos e até as motivações do nosso coração. É o Deus que viu Filipe provavelmente orando embaixo da figueira. É o Deus que desmascarou a trama secreta de Ananias e Safira. É o Deus que sonda os corações. O Deus que vê o exterior e o Deus que vê o interior, vê o coração. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 22. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, diz o Senhor, ninguém se esconde de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, disse o salmista, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. É o Deus onisciente, é o Deus que vê todas as coisas. Não há como nós acharmos que estamos escondendo algo de Deus. Muito cuidado com pecados secretos. Deus faz com que eles venham à tona. Deus nos coloca de fato diante dos olhos de todos. Deus está vendo tudo que nós fazemos. É o Deus onisciente. Mas o texto ainda revela mais. O texto revela o Deus onipotente. Veja o verso 20. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois vos deixará ir. É o Deus que usará de prodígios, e nós já falamos sobre as 10 pragas. Deus fará um mar abrir-se ao meio, coisa que nunca ninguém havia visto, e nós nunca vimos, mas Deus fez com que o mar vermelho abrisse em 2 colunas de águas, e o povo de Deus passou no meio, a pés secos. É o Deus que tudo pode, é o Todo-Poderoso, é o Deus onipotente. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Jeremias exclamou: Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizeste os céus e a terra com Teu grande poder, e com Teu braço estendido, coisa alguma Te é demasiadamente maravilhosa. O salmista exclamou: Pois Ele disse e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Nós, para fazermos algo, precisamos de matéria, precisamos de material pré-existente. Para fazer um pregador de roupa, para pôr no varal, você precisa de madeira, a coisa mais simples. Deus, de uma forma miraculosa, fez com que
toda a matéria se formasse do nada. Ele falou e as coisas existiram. Quem consegue igualar tal poder? Haja luz e houve luz. Povoem-se as águas de animais marinhos e os peixes, e centenas de espécies de peixes diferentes, de cores diferentes, povoaram os oceanos. Que poder é esse, meus irmãos? Inigualável. É o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Isaías exclama: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Em outro lugar, agindo eu, quem o impedirá? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O povo de Deus, Moisés e na sequência o povo, estavam para ver este grande poder acontecendo diante dos seus olhos, nas pragas, no Mar Vermelho, no deserto, quando uma coluna de fogo os aquecia à noite, quando uma grande sombra os refrescava durante o dia, quando não faltava água, porque a água saía de uma rocha que os acompanhava, ou de rochas, quando a cada dia desciam umas sementes do céu que forravam o quintal das pessoas, e eles recolhiam aquelas sementes parecidas com escamas mesmo, recolhiam aquilo, colocavam na panela, acendiam o fogo, e aquelas escamas se derretiam, e daquela massa que ia se formando, eles tinham pães chamados maná, pães de mel, pães doces, e Deus os sustentou assim durante anos. E quando eles enjoaram, Deus mandou codornizes passarem, voarem embaixo, para que eles tivessem carne, no deserto, sem estrutura nenhuma, e Deus os sustentou durante 40 anos, é o Deus Todo-Poderoso. E por fim, o último atributo deste texto, mas muitos outros existem em toda a Bíblia, mas neste texto, o Deus misericordioso, verso 21 e 22. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias, cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Eu darei mercê, misericórdia, é o Deus misericordioso. O povo havia trabalhado a vida inteira sem ganhar nada, era um regime de escravidão, e Deus disse: vocês não vão sair de mãos vazias não, vocês vão sair repletos de ouro, de tesouros. É o Deus de misericórdia, é o Deus que vai compensar aquela escravidão pela qual eles passaram, fazendo com que eles saiam com riquezas, não vão sair de mãos vazias. Foi o que Deus disse ao povo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Eis um Deus misericordioso, eis um Deus cuja graça é maior que os nossos pecados. Os pecados são muitos, sua graça é maior, acabamos de cantar. Onde superabundou a ofensa, onde abundou a ofensa, superabundou a graça. É um Deus misericordioso. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Salmo 105. O Senhor é compassivo e misericordioso, longânimo e assaz benigno. Salmo 103, 8. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, 9. Sabei, pois, que o Senhor vosso Deus é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele castiga 3 gerações, mas Ele guarda a sua misericórdia sobre 1000 gerações. É um Deus cheio de misericórdia. Assim, meus irmãos, concluindo, quanto mais nós conhecemos o nosso Deus, mais nós conhecemos a nós próprios,
mais nós entendemos o que é que nós estamos fazendo neste mundo e mais nós temos a perspectiva de para onde nós vamos. O nosso Deus é um Deus eterno, nós somos finitos. O nosso Deus é um Deus imutável, nós somos mutáveis, mudamos fisicamente, mudamos de coração, de pensamento. O nosso Deus é um Deus autoexistente, nós somos criaturas criadas. O nosso Deus é pactual, Ele faz um pacto e nós estamos agora na nova aliança, que nós não podemos quebrá-la, porque o representante é o próprio Cristo e Ele não falha, e Ele já cumpriu toda a justiça. O nosso Deus é onipresente, Ele é maior que o universo, Ele está fora do universo, Ele ocupa todos os espaços, Ele é onipresente. Nós somos finitos, nós estamos aqui e não estamos ali. O nosso Deus não, é onipresente. De forma que se você está aqui, você está na presença dEle. Se você vai para um deserto, você está na presença dEle. É impossível ao crente viver solitário, porque nós sempre estamos diante da presença de Deus. Ele nunca nos abandona. O nosso Deus é um Deus que age, não é um Deus que apenas olha. Ele age, Ele atua, e Ele mandou Cristo Jesus para nos salvar. É o Deus onisciente, que conhece a nossa palavra antes que ela chegue à língua, conhece o nosso coração, as motivações do nosso coração. É um Deus onipotente, para Ele não há impossíveis, é por isso que nós oramos. É um Deus que faz milagres, é por isso que nós podemos pedir por alguém que está no hospital entre a vida e a morte, e Deus o levanta. É um Deus poderoso, e é um Deus misericordioso. É um Deus que, não obstante tanto poder, tanta glória e majestade, Ele desce para falar conosco, Ele desce para nos acudir. É um Deus misericordioso, é um Deus cujas misericórdias não têm fim. E Ele nos amou de tal forma que Ele enviou o próprio Filho para morrer na cruz, no nosso lugar. Ele é o Pai de todas as misericórdias. Meus irmãos, eu sou o que sou. Estas palavras foram repetidas pelo próprio Cristo, em outro idioma, lá no Novo Testamento. Algumas vezes Ele falou, eu sou, eu sou. E em algumas vezes os judeus pegavam pedras, porque eles entenderam que Ele era de fato o grande eu sou do Antigo Testamento, agora encarnado, dizendo a eles, eu sou. Em determinado momento, registrado por João capítulo 8, 58, Ele respondeu, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Cristo falou isso, e eles pegaram pedras, porque eles entenderam. E Cristo é o grande eu sou. E Cristo, meus irmãos, é o conjunto de todos esses atributos que nós vimos aqui, porque Ele é Deus, Deus encarnado, por amor a nós. O motivo de Cristo estar encarnado não foi nenhum outro, senão nos amar, morrer na cruz por nós, foi o único motivo. Ele veio, cumpriu a justiça em nosso favor, porque o nosso pai Adão não conseguiu, Ele veio e cumpriu, e Ele subiu na cruz sem culpa nenhuma, por amor a nós, por amor a nós. O motivo da encarnação, dentro dos soberanos planos de Deus, é a nossa redenção. Foi por amor a nós que Ele se encarnou, e subiu na cruz, e derramou sangue, por amor a nós, para nos salvar. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, meus irmãos. Cabe a nós gratidão eterna, e serviço a Ele, obediência a Ele, enquanto nós vivermos. Que Ele assim nos abençoe. Amém.